Lovecraft Country ou Território Lovecraft está pertinho de estrear na HBO, neste domingo, e a gente vai acompanhar episódio a episódio, então vai se inscrevendo aqui no Mexido para poder percorrer essa longa jornada com a gente através das análises em vídeo. Uma série aguardadíssima neste ano, criada pelo Jordan Peele, pela Misha Green, e também tem a produção do J.J. Abrams no meio, né? A gente esquece de citar ele às vezes, mas ele tá lá também. A história de Território Lovecraft é adaptada deste livro aqui, que é do Matt Ruff, um livro de 2016. E a gente vai falar do livro e vamos falar também das nossas expectativas para a série. Livro que a gente comprou com o nosso dinheiro, não foi recebido de editora não, que aqui a gente não tem essa política. Mas quem quiser enviar, fica à vontade, o endereço vai ficar na descrição. As expectativas aqui são altas pelos nomes envolvidos na produção dessa série e também porque o livro é muito bom. O livro é dividido em capítulos que funcionam como contos independentes, então dá pra ler ele de forma independente? Dá, mas é muito mais legal quando você acompanha ele inteiro, tanto que o primeiro capítulo tem mais de 100 páginas, é o maior, e é o que contextualiza a história toda, que gira em torno do Atticus, que é um jovem soldado negro dos Estados Unidos. Na verdade, ele é um ex-soldado. Existe isso quando o cara entra para as Forças Armadas? Eu acho que ele fica tipo parte da família, né? Ex-militar, né? É esse cara que lutou na Guerra da Coreia pelos Estados Unidos e tá de volta ao país, mas precisa encontrar o pai dele que desapareceu. E aí ele percorre parte dos Estados Unidos durante os anos 50. É muito importante a ambientação nos anos 1950, lá nos Estados Unidos, porque era um período em que as leis Jim Crow estavam em pleno vapor, estavam em pleno funcionamento, que são as leis de segregação racial daquele país. Toda a história do livro vai tratar e vai perpassar essas leis segregacionistas, conhecidas como Jim Crow, e eram dezenas de leis que estavam em vigor no sul do país. Uma parte bem forte da história é a viagem, é um road book, que vai ser um road series. E era uma questão muito difícil, muito complicada para os personagens simplesmente transitar. Era uma violência totalmente institucionalizada, que o livro retrata muito bem. Tem um momento muito marcante no livro, que é quando o Atticus está dirigindo e começou a ficar de noite, que remete às cidades do pôr do sol, lá no sul dos Estados Unidos, em que, quando o sol se punha, ou seja, quando começava a noite, os cidadãos brancos eram autorizados a linchar, a matar cidadãos negros. E é curioso porque as leis de Jim Crow tinham uma base que era meio juntos, mas separados, né? Tipo separados, assim, como se fosse... mas iguais. E aí nessa cidade do Pôr do Sol, que inclusive rendeu um livro, mais ou menos com esse título, eu esqueci exatamente qual que é o título do livro e o autor, eu prometo pesquisar pra gente discutir durante a análise da série, que fala só sobre essas cidades, em que era permitido, quando o sol se punha, a prática de crimes contra a população negra, porque era isso, né? Estavam cometendo crimes, eram assassinatos. De contexto histórico também, o livro traz as rebeliões de Tulsa, que é algo que a gente falou lá em Watchmen, que foi retratado também. Foi uma guerra causada por pessoas brancas contra as pessoas negras que moravam em Tulsa, e foi uma história que foi totalmente abafada, não teve muita repercussão e foi apagada, assim, praticamente dos livros de história. Além das referências históricas, o livro trata muito de referências bíblicas. Tem uma parada lá que são os filhos de Adão, que é praticamente uma seita, podemos dizer, que evoca esse primeiro homem, como se eles se dessem o poder de ser criação de Deus. É muito louco. Eles se consideram descendentes de Deus, né? Descendentes deste primeiro homem feito à semelhança de Deus e tudo mais. Direto, né? Que é uma seita de bruxos, de feiticeiros, que praticam magias as mais diversas para controlar o mundo. Eles se consideram uma espécie de seres humanos superiores. Eu acho muito interessante como existe uma dualidade, quase uma incoerência nesses filhos de Adão, que é ao mesmo tempo que eles tentam ser científicos, eles são bruxos, eles não acreditam muito em Deus, mas eles são os filhos de Adão, são bem complexos. Há uma referência bem explícita no penúltimo capítulo do livro, porque o último é o epílogo, que é a marca de Caim. Caim é aquele irmão do Abel que matou o Abel. Filho do Adão. E, inclusive pegou a irmã dele também, a Avan. Não é do velho, mas é a Avan. E por conta disso, Deus amaldiçoou ele com uma marca. Passou para a história, em alguns momentos, de interpretações as mais diversas, que a marca de Caim seria a pele escura, ou negra, para que ele ficasse ali distinto na sociedade,
para que as pessoas não seguissem o modelo de Caim, e isso justificou atrocidades as mais diversas também, ao longo de muitos períodos da história. Não existe nenhuma referência explícita na Bíblia a essa marca como sendo a pele do Caim. Essa é uma interpretação que foi dada depois por outras pessoas, justificando vários momentos bastante atrozes. Tem um personagem no livro, que é o Caleb Braithwaite, que ele é muito importante. Ele tem uma interação com os personagens de respeito e ele é um vilãozão, assim. Não é spoiler isso que ele é um vilão, né? Comecei a olhar pra ele interpretando e fazendo uma comparação dele com Lúcifer, porque ele tem um relacionamento de traição com o pai e ele tem uma maneira de manipular os personagens, assim, de tratá-los bem, de dar com a mão e tirar com a outra, de fazer favores e depois persegui-los. Eu achei ele um personagem muito diabólico e muito interessante também. O Atticus, que seria o personagem principal, eu vejo nele uma clássica jornada do herói, com vários passinhos, assim. Ele tem o mentor, ele tem a negação da aventura. E aí também vejo a figura de Jesus representada nele, na questão do sacrifício. Obviamente, como o título já indica, é uma obra que evoca a história de H.P. Lovecraft, um grande autor de ficção científica, de terror, de horror, inventor do gênero horror cósmico, terror cósmico, gênero não, né? Seria uma espécie de subgênero. E que era um puta de um racista. É sempre importante ressaltar o racismo do Lovecraft, porque muita gente tenta desassociar uma coisa da outra. Não dá. Não é um caso de pessoa que era muito babaca, e, no caso, um racista, e que fazia obras geniais e a obra não tinha nada a ver. Não, a obra dele também era uma obra racista. Inteira, toda ela, né? Não, claro que não. Mas parte dela, sim, tinha muito do racismo, muito da xenofobia que ele sentia no mundo. Inclusive, tem um personagem que é muito crítico, não só com Lovecraft, mas com outros autores que expressam bastante racismo na sua obra, que é o Monrose, que é o pai do Atticus, que ficava criticando ele. Ai, você tá lendo Lovecraft? Eu tenho a impressão de que a série vai distender esse assunto do território, porque acaba o livro citando isso no primeiro capítulo, que existe um território Lovecraft, um território racista. E dá pra gente estender para o próprio país inteiro, né? É um país fundado, assim como o nosso foi fundado, em bases racistas, né? A nossa sociedade é muito mais miscigenada, mas são fundações racistas, tanto aqui quanto lá. Tem um capítulo inteiro dedicado ao Médico e o Monstro, o livro do Robert Louis Stevenson, e é um capítulo sensacional, que a gente não entende exatamente no começo por que ele tá nomeado como referência ao Médico e o Monstro e vai puxando, assim, é sensacional. Vou fazer um parêntese. Tem uma parte desse capítulo em que a gente descobre uma coisa lá do final, assim. Se você tá lendo e tá achando normal, não sei o quê, aí quando você descobre essa questão de uma personagem que tá ligada à outra lá da outra parte do livro, você fica assim, e o livro é muito cheio disso, assim, de conexões, uma coisa ligada à outra, e você descobre e acha sensacional. Outra referência literária é o Guia do Viajante Negro Precavido, que é baseado num livro real, que é o The Negro Motorist Green Book. Sim, é o Green Book que ganhou o Oscar ano passado? Foi ano passado, né? Foi sim, 2019. É aquela mesma premiação que deu o melhor ator pro Rami Malek. O Green Book, que é esse The Negro Motorist Green Book, escrito pelo Victor Hugo Green, era mesmo um guia de viagem, um guia de locais nos Estados Unidos, em que os negros podiam entrar e comer em paz, se hospedar em paz, enfim, locais que não estavam segregados. Tem uma história muito curiosa que o Green Book foi escrito por um carteiro. O Victor Hugo, ele era carteiro, em colaboração com outros amigos carteiros dele. Então, como eles entregavam cartas nas localidades, nas mais diversas localidades, eles sabiam onde que os negros eram bem-vindos ou não. E aí ele fez esse guia para orientar a população afro-americana. Isso é muito curioso e parece ter sido muito inspirador para o escritor do livro,
pro autor do livro, porque em Território Lovecraft tem muito marcada essa questão dos bairros que são negros, dos bairros que são brancos e não aceitam negros, dos bairros que são brancos e começam a receber os primeiros negros que sofrem muito preconceito lá. Isso é bem marcante. E pra gente encerrar esse lance das referências literárias, parte dele, né, tem muitas outras referências, mas tem uma muito interessante, que é o ensaio Shame, da Pam Knowles, que trata justamente sobre a falta de representatividade negra na ficção científica. Então ela conta a experiência dela como uma criança e um adolescente que cresceu lendo quadrinhos, vendo desenhos de ficção científica. Ela era apaixonada, né? Uma geek, uma nerd, e era apaixonada por esse tipo de obra, mas que se via muito pouco mesmo, né, representada nessas obras que ela gostava tanto. E o ponto de virada é um livro da Ursula K. Le Guin. Em inglês é Le Guin. E ela é da Califórnia. Aí tem que ver. Que é uma grande escritora de sci-fi, de ficção científica, que deu o ponto de virada da vida da Pam quando ela escreveu, quando a Pam leu A Mão Esquerda da Escuridão. Aí ela viu que existia vida além de personagens brancos, que era a ordem da época. Isso serve muito de inspiração para o Matt Ruff, que tem personagens muito fodas, femininas, que são os melhores capítulos, que a gente se empolga. E em um desses capítulos, uma personagem cita que ela gostaria muito de ler personagens negras em literatura de horror, não é? E também tem uma metalinguagem dentro do livro, que é uma personagem criada por outro personagem, que ela tem aventuras cósmicas, e ela é uma mulher negra. Aliás, por falar em personagens femininas fortes, a série aparentemente vai inverter um dos gêneros de personagens. O Caleb Bright White, que a Bia comentou, que é essa espécie de Lúcifer do livro, vai se tornar Christina Bright White, porque não tem nenhum Caleb Bright White na lista de personagens da série. Então acho que eles vão fazer essa inversão. What's that book you've been reading about? Resumindo, a gente tá muito empolgado, a gente devorou o livro, e é muito legal a história, então as expectativas estão bem altas. Eu achei muito interessante que o Matt Ruff conseguiu pegar o conceito do horror cósmico, esse horror sem medida que o H.P. Lovecraft inventou. Não tem dimensão, não tem algo para mensurar, é algo assim, você tem que sentir. E aí não tem como você transpor isso para palavras, para descrições, enfim. É mais ou menos essa pegada para algo que é muito palpável na vida das pessoas negras, principalmente, é claro, que é o racismo. Ele transformou esse horror sem medida nessa coisa que é absurda em si mesmo, né, que é o racismo. A ideia de que existem raças superiores e raças inferiores, essa bobajada, mas que existe, que mata pessoas, e ele transformou isso nesse horror desmedido. As partes mais aterrorizantes do livro são as partes em que as pessoas brancas estão oprimindo as pessoas negras. E a gente vê o impacto que tem na vida desses personagens negros e dessas pessoas negras na vida real, quando um guarda de polícia de trânsito pede pra ele encostar o carro. Ele não sabe o que vai acontecer. O cara pode simplesmente sacar a arma e matar ele. Ele conseguiu transportar essa coisa que era sem rosto, sem forma, sem conceito, em algo muito conceituado, muito bem definido, que é o racismo. A conclusão dessa história, a conclusão do livro, é super isso que você falou. De que o maior monstro para aquelas pessoas é o racismo. Vocês vão ver quando vocês lerem. Just because they don't want you here doesn't mean you're not supposed to be. O livro é muito descritivo e descreve de uma maneira muito boa. Ele parece quase já um roteiro. Porque ele era para ser. O Matt Ruff criou, isso é uma curiosidade que ele já falou em entrevistas, né? Ele criou para ser uma série de TV, foi negado porque as pessoas não estavam vendo como aquilo podia sair do papel. Aí ele falou assim, então beleza, vou escrever o livro. Então ele é meio episódico mesmo, né? Já dá pra a gente ver muito, né? Sim. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Continuem aqui acompanhando nossas análises, nós vamos acompanhar episódio a episódio, vai sair vídeo toda terça-feira. Quem aí já leu o livro? Vamos continuar conversando aqui nos comentários, hein? Então tá, com spoiler. Tchau. Tchau. Tchau.